E no programa de hoje exploraremos nossas origens e onde tudo começou. Mas não era no ambiente como esse hoje, não. Era no planeta extremo. Sim, hoje sabemos que todos os seres vivos são formados por células e têm DNA como molécula hereditária e falam a mesma língua, isto é, possuem o mesmo código genético. Além disso, todos os seres vivos produzem proteínas através de ribossomos e utilizam ATP como fonte de energia. Se a gente analisa o DNA de todos esses seres vivos, o que a gente percebe é que estamos todos relacionados, somos uma grande família. Se pegarmos só os seres humanos, por exemplo, qualquer pessoa é primo de, no máximo, o 50º grau com qualquer outra pessoa no planeta. Se a gente for voltando ainda mais atrás nas gerações, a gente vai ver que é primo de todo ser vivo. Até voltar no primeiro de todos, até o Luca. E você deve estar se perguntando quem que é esse Luca? Não é esse aqui. Luca é Last Universal Common Ancestor. É o último ancestral comum universal a todos os seres vivos. E o nosso programa hoje vai desvendar mais sobre Luca e de onde ele veio. Mas antes vamos voltar a 1977, quando era pensado que existiam dois tipos de formas. Os eucariontes, que incluem plantas, vegetais, fungos, protozoários, e bactérias, representado pelos procariontes. Foi então que um pesquisador chamado Carl Woese teve a seguinte ideia: bom, como seria o melhor jeito de comparar todos os diferentes seres vivos? Seria algo que eles têm em comum? O DNA. Mas nem todos eles têm os mesmos genes. Então, que tal escolher um gene que seria universal, que estaria em todos os seres vivos? E o escolhido por ele foi o RNA ribossômico. Seja uma bactéria, um fungo, uma planta, um mamífero, todos têm ribossomos, que são feitos de RNA, ou seja, tem um DNA correspondente que deu origem a essa sequência. E se compararmos o DNA, a sequência de bases, podemos então saber quem é mais parecido com quem. Quanto mais semelhante, mais aparentado. E para surpresa de Woese, ele percebeu que nem todas as bactérias eram iguais. Tinha um grupo muito diferente, muito mais parecido com os eucariontes. E ele batizou esses seres vivos de Archaea. Então, em 1977, Woese publicou seus resultados, propondo uma revolução na classificação dos seres vivos. Ao invés de 5 reinos, nós teríamos 3 grandes domínios: bactéria, Archaea, ambos procariontes, e os eucariontes, sendo que estariam mais aparentados a Archaea com eucariontes, tendo ali um ancestral em comum, e mais para baixo teríamos o ancestral universal, que incluiria também as bactérias. Dessa forma, com uma ferramenta nova, sequenciamento de DNA, conseguimos tirar mais informações a respeito da classificação dos seres vivos e com isso também tirar novas informações a respeito do que seria esse ancestral comum, o Luca. Em 2016, pesquisadores compararam o genoma de bactérias com Archaea, na tentativa de encontrar genes que fossem comuns a esses dois grupos diferentes. Seria muito mais provável que esses genes em comum seriam herdados pelo mesmo ancestral, ou seja, pelo Luca. De modo que talvez esses seriam os genes mais velhos que a gente poderia encontrar. Algo como um fóssil molecular. Como os produtos do gene são proteínas, os pesquisadores conseguiram fazer algo como uma lista das proteínas que muito provavelmente estariam nesse ancestral comum. E analisando suas funções, eles conseguiram perceber que essas proteínas elas eram resistentes a altas temperaturas e são típicas de seres que vivem em ambientes sem oxigênio e que metabolizam gás hidrogênio e CO2 para produzir metano, além de dependerem de metais como ferro e níquel. E aonde que a gente encontra esse tipo de ambiente? Em profundezas oceânicas, próximo a vulcões subterrâneos.
Sim, o ambiente de Luca era água, mais especificamente as profundezas dos oceanos, perto de vulcões subterrâneos, onde não tinha oxigênio. Isso faz todo sentido. Você, respire fundo agora. Isso. Esse oxigênio que você está respirando não existiu sempre. No começo, a superfície do planeta Terra era um ambiente inóspito, quente, cheio de vulcões, bombardeado por meteoritos e radiação, e a atmosfera não tinha oxigênio. Então não é surpresa que os primeiros seres vivos apareceram na água e eram anaeróbios. Os primeiros indícios fósseis de micro-organismos remontam aí 3,7, 3,8 bilhões de anos atrás, com estromatólitos. Seriam rochas que acabam tendo aí sinais indiretos da presença de micro-organismos. Eis que em um determinado momento apareceu em uma bactéria proteínas que tinham a capacidade de juntar CO2 e água e formar açúcar, o que foi uma tremenda vantagem. Como produto, havia a produção de um gás tóxico, o oxigênio. Assim nascia a fotossíntese, processo tão eficiente que começou a se expandir, e então o oxigênio, um gás que era raro, e como começou a aumentar nos oceanos e na atmosfera, até que há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás tivemos uma grande revolução. A atmosfera começou a ter uma quantidade significativa de oxigênio, e isso mudou o mundo para sempre. Só depois de ter primeiro aparecido em bactérias é que a fotossíntese foi aparecer nos organismos eucariontes, como as plantas. Isso aconteceu porque houve uma simbiose. Uma célula eucarionte engoliu uma bactéria que fazia fotossíntese e, através de simbiose, acabou formando o que hoje chamamos de cloroplastos. E essa mudança não teve volta. Tudo mudou. Agora os seres vivos, para conseguirem sobreviver na atmosfera, deveriam conseguir suportar esse oxigênio. Inicialmente era tóxico. E no final, hoje, nós temos a obtenção de energia na forma de ATP movida ao oxigênio, de uma forma muito mais eficiente do que antes as células que eram anaeróbias. Isso proporcionou que células pudessem se agrupar, ficar juntas e formar organismos multicelulares que fossem ativos e utilizassem bastante energia. Assim nós temos a transição do período arqueano para o período proterozoico, marcado por essa grande mudança de oxigênio na atmosfera. A partir de então, nesse período nós temos o surgimento de diversas células e os primeiros organismos multicelulares, até a chegada do período cambriano, um período de mais ou menos uns 50 milhões de anos, em que surgiram os representantes de todos os grupos, grandes grupos de animais, ou os filos, que existem hoje, e é a chamada explosão do Cambriano. Nessa explosão nós temos como marca o aparecimento de fósseis, principalmente de um tipo conhecido como trilobita. Essa também é a nossa história, que remonta desde Luca bilhões de anos atrás, e sua ramificação nos 3 domínios da vida. Mas vale ressaltar que Luca não é a primeira forma de ser vivo, ele é o ancestral de todos os que ainda existem. A origem da vida é uma explicação muito mais complicada. A gente avançou em alguns aspectos, como o experimento feito por Stanley Miller na década de 50. Em laboratório, ele misturou amônia, metano e hidrogênio, os gases que acreditamos ser os constituintes da atmosfera primitiva, colocou descargas elétricas e em laboratório conseguiu detectar a formação de aminoácidos, constituintes das proteínas essenciais para qualquer tipo de vida na Terra. Isso levou muitos a sugerirem que talvez a vida possa ter surgido espontaneamente no que seria aí conhecido como uma sopa primordial com os elementos químicos necessários à vida. Um deles foi Darwin, que fez essa sugestão no seu livro Origem das Espécies muito antes desses experimentos. Obviamente isso não explica muita coisa, mas experimentos como esse foram importantes porque mostraram que coisas não vivas poderiam espontaneamente formar moléculas químicas essenciais à vida.
Talvez nunca saibamos como foi de fato a origem da vida, mas seja como foi, nós hoje conseguimos voltar pelo menos até o Luca e entender um pouco mais da história da nossa família e entender que somos apenas mais um galho dessa árvore da vida. Até o próximo programa Planeta Extremo e tchau!